Excelência, com a vossa permissão, vamos então dar início a esta conferência de imprensa. Gostaríamos de agradecer primeiro a presença dos órgãos de comunicação social que estão aqui conosco hoje. Também contamos com a presença dos membros do Conselho de Administração do Banco, diretores e outros quadros superiores. Excelência, esta conferência de imprensa está sendo transmitida em direto na página do Facebook do Banco e agradecemos aos que nos acompanham também por esta via. Excelência, convido então a fazer uso da palavra. Okay. Boa tarde a todos. Taxa de juros de política monetária reduz para 11%. Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, CPMO, decidiu reduzir a taxa de juros de política monetária, a taxa mínima, de 11,75% para 11%. Esta medida decorre essencialmente da consolidação das perspectivas de inflação em um dígito no médio prazo, refletindo em parte a tendência favorável dos preços internacionais de bens e serviços, não obstante a manutenção a nível doméstico de elevados riscos e incertezas associados às projeções. A presente sessão do CPMO foi precedida da reunião do Comitê de Estabilidade e Inclusão Financeira do Banco de Moçambique, que fez uma avaliação do risco sistêmico e das principais vulnerabilidades, igualmente refletida neste comunicado, e concluiu que o sistema financeiro nacional continua estável, resiliente, em geral, saudável. As perspectivas da inflação mantêm-se em um dígito no médio prazo. Em abril de 2025, a inflação anual desacelerou para 4% após 4,8% em março. A inflação subjacente, que exclui frutas e vegetais e bens com preços administrados, também desacelerou. A manutenção das perspectivas de inflação em um dígito no médio prazo reflete essencialmente a estabilidade do metical, o impacto das medidas tomadas pelo CPMO e a tendência de redução dos preços internacionais de bens e serviços. O setor bancário mantém-se sólido, capitalizado e resiliente. Em março de 2025, o rácio de solvabilidade fixou-se em 26,5%, acima do mínimo regulamentar de 12%. E o rácio de liquidez foi de 59,5%, igualmente acima do mínimo regulamentar de 25%. Agora, o teste, chamado de esforço de solvência macroprudencial, que consiste na simulação de choques para avaliar a resiliência do setor bancário como um todo, mostrou que este setor tem reservas de capital suficiente para absorver potenciais perdas e manter-se sólido e capitalizado no médio prazo. O risco sistêmico, que avalia o potencial efeito de contágio decorrente de perturbações no sistema bancário, sendo que uma perturbação no sistema, ela contamina os outros bancos, é moderado. Esta avaliação reflete a redução das taxas de juros no mercado e do nível de crédito em cumprimento, que continua a baixar, não obstante o aumento da exposição do setor bancário ao endividamento público. Com efeito, a dívida pública interna, excluindo contratos de mútuo e de locação, e as responsabilidades em mora, situa-se em 445,9 mil milhões de meticais,
o que representa um aumento de 30,3 mil milhões de meticais em relação a dezembro de 2024. As taxas de juros do mercado monetário continuam a reduzir. A taxa de juros de referência para o crédito, conhecida, a nossa prime rate, continua a reduzir em linha com as decisões de política monetária, como a decisão que acabamos de tomar hoje. O mesmo comportamento observa-se nas taxas de juros que os bancos praticam com os seus clientes. Os riscos e incertezas domésticos associados às projeções da inflação mantêm-se elevados. Destacam-se como prováveis fatores do aumento da inflação no médio prazo os impactos do agravamento da situação fiscal num contexto de crescentes desafios para a mobilização de recursos financeiros para o orçamento do Estado, as incertezas quanto à velocidade da reposição da capacidade produtiva e da reposição da oferta de bens e serviços, assim como os efeitos dos choques climáticos. O CPMO continuará com o processo de normalização da taxa mínima no médio prazo. O ritmo e a magnitude continuarão a depender das perspectivas de inflação, bem como da avaliação dos riscos e incertezas subjacentes às projeções de médio prazo. A próxima reunião ordinária do CPMO está marcada para o dia 30 de julho de 2025. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Segue-se então a habitual sessão de perguntas e respostas. Também, como tem sido já habitual, faremos 3 rondas com um máximo de 4 perguntas em cada ronda. Realço mais uma vez que as perguntas deverão cingir-se aos temas desta conferência, portanto, as medidas tomadas pelo CPMO e pelo Comitê de Estabilidade e Inclusão Financeira. A primeira questão é mesmo relacionada com as ações tomadas já pelo CPMO hoje. A taxa de juros que reduz para 11%. Gostava de saber se é possível, ainda este ano, termos uma taxa de juros abaixo de um dígito dentro daquilo que são os objetivos traçados pelo Banco de Moçambique. Outra questão está fora deste fórum, vou aproveitar mesmo esta ocasião. Está relacionado com o recente parecer do Tribunal Administrativo sobre a Conta Geral do Estado de 2023, sendo o Banco de Moçambique o gestor operacional do Fundo Soberano. Há indício de ter havido um desvio de cerca de 33 milhões de dólares dentro deste mesmo fundo. Gostava de ter um comentário do Banco de Moçambique relativamente a este ponto. A outra questão está mesmo relacionada com as limitações no uso dos cartões nos estrangeiros. Tem vindo a receber várias reclamações da parte de alguns moçambicanos que residem fora ou estudam fora, de que os bancos comerciais, principalmente os de maior importância sistémica, chegaram a colocar novas limitações nas transações e está a ter alguns constrangimentos. Gostava de ter algum comentário acerca do Banco Moçambique relativamente a estes pontos. Obrigado. 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 Mais uma pergunta, por favor. Boa tarde. Elias Nhaca, Jornal Notícias. Ok, obrigado. Tenho 2 questões. A primeira está relacionada com o endividamento público, que está a registrar o incremento já há algum tempo. Eu gostava de saber quais são as implicações da reestruturação deste endividamento num contexto em que vários créditos têm atingido a maturidade nos últimos meses. A outra questão está relacionada com os 3 instrumentos que foram aprovados pelo Banco Central, instrumentos normativos que visam flexibilizar a gestão cambial neste caso, e considerando que há algum tempo o banco sempre tem argumentado que não registrava a escassez de divisas. Entretanto, os 3 instrumentos que aprovou visavam flexibilizar essa mesma gestão. Queria saber o porquê, o que constatou no mercado, o que viu de errado para poder responder desta forma. Obrigado.
Se recordas quando iniciamos essa nova trajetória que nós chamamos de normalização das taxas de juros, até de uma maneira consistente, poucas ocasiões, a ritmos diferentes, temos tido muito coerentes a redução. Agora, se vamos chegar a um diz, recorda, anunciamos um período de 24 meses até 36 meses para chegarmos a uma taxa de juros de um dígito é que nós desejamos. Se podemos chegar antes disso, podemos chegar depois, mas a única coisa que eu posso dizer no momento é que estamos em linha com a trajetória definida. Esses 24 meses, certamente entre 24 a 30 meses, pode acontecer um pouco antes, pode não acontecer. E se acontecer antes, vai ser uma boa notícia, quer dizer que conseguimos chegar antes daquilo que anunciamos quase há 12 anos, há 18 meses atrás, mas não é assunto porque ainda estamos dentro da trajetória. Está bem, o assunto se levanta-se, passado o período que anunciamos, ainda não chegamos. Então, essa seria a resposta. Espero que seja satisfatória ao colega que fez esta questão. Questão Tribunal Administrativo, Fundo Soberano. Eu simplesmente vou esclarecer uma coisa. Os recursos do gás que estão ligados ao Fundo Soberano estão depositados ao Banco de Moçambique. Estão lá. Não há um centavo que desapareceu das contas do banco. Preciso saber isso. Estão lá, bem guardados. Então não há assunto para nós. Não há um centavo que desapareceu desses. Estão disponíveis até para qualquer um de ver. Continuam a crescer porque são sendo depositados. São fatos, é um fato estatístico. Agora, se dentro do orçamento desapareceu ou não desapareceu, aí são outros que devem ter respondido. Mas daquilo que respeita, aquilo que entrou nas nossas contas, posso assegurar com todo o conforto que não há um centavo que desapareceu, ou que foi desviado, ou porque houve desvio de aplicação. Não, estão lá, é bem seguro. Essa é a primeira ponta. Então, apesar que não é indicado, é só para esclarecimento no que diz respeito a nós, que são os recursos que estão sobre a nossa custódia, porque não são nós, somos custódios, é muito importante isso, essa função, para que não apareça que estamos a tentar esconder essa responsabilidade que temos com a sociedade de sermos os custódios desses recursos. Estejam tranquilos. Quem quiser ver, pode ver as contas, não há segredo nenhum, com toda a transparência, sobretudo daqueles que têm a obrigação de fiscalizar. É isso. E mais limitações de uso de cartões no exterior. Houve sim no início, recordam-se, logo no início tivemos situações desagradáveis e direi constrangedoras, talvez indevidas, sobre o uso dos cartões dos débito e crédito no exterior. Houve limitações, até direi de uma certa maneira arbitrárias. Então, nós não fizemos muito barulho para ser. Nós temos um diálogo contínuo, saudável, com os nossos parceiros da banca comercial. Sentamos, conversamos que tinha que encontrar melhores formas de lidar com o assunto, que se houvesse problemas de pequenos grupos que estivessem a fazer um uso abusivo dos cartões, isso não se resolvia por punição coletiva, restringindo, normando. E é importante entender, o regulador não impõe nenhuma restrição ao uso de crédito. Não existe. Não há nenhuma norma cambial que diz que há esta. Houve, mesmo até 2017, se me recordo, quando a gente retirou, na época, havia limites, que dizia que no exterior não podia limitar mais, não sei, de um certo valor, e era regulamentado por um aviso. Mas retiramos isso, com todo o conforto, e deixamos os bancos gerir. Então, sentamos e nós tomamos a iniciativa de liberalizar, aplaudimos essa notícia do regulador, e vocês agora estão lá. O que é que se passa? Conversamos. Então, mutuamente chegamos à conclusão, assim, não pode. E voluntariamente entender, os bancos não precisamos de emitir nenhuma norma para impor isso, os bancos tomaram a decisão que, ok, daqui para frente, vamos retirar
as restrições que impusemos no uso dos cartões, porque houve, vocês viram aqueles anúncios constantes, só pode usar para tanto por dia, tanto por semana, tanto por mês, quer dizer, assustador, sobretudo aqueles que estavam no exterior, de repente nem podia pagar hotel, quer dizer, que é isso? Então, pronto, mas houve entendimento, já retiraram, estamos a monitorar, então essa restrição não existe, retiraram, mas o que se pode observar hoje, é uma coisa recente, o que se observa neste momento é que dissemos, ok, fine, não vamos ser ingênuos, pensar que todos se comportam bem no uso. Uns usam cartões para branqueamento de capitais. Uns usam cartões para fazer importações de mercadoria, o que é proibido até na lei. Os cartões não são para importação de mercadorias comerciais, para uso comercial. É para utilização do consumo. Isto não está proibido. Porque quando você faz uma importação, não pode usar o seu cartão para pagar. Porque tem que fazer o registro, tem que fazer a verificação, tem que fazer. Está tudo definido na lei cambial. E quando passa pelo cartão, isso não. Então, muitas vezes usa-se o cartão para desviar-se de certas restrições regulamentares. Então, não pode mesmo. Você quer passear, vai para o hotel, pode fazer, mas não pode importar mercadorias com cartão. Está muito bem claro isso. Então, os bancos hoje estão a trabalhar, são mecanismos de controle interno que os bancos estão aprimorando para separar os bons dos maus. Aqueles que abusam estão a tomar medidas, desquazem até alguns casos, fecham as contas, bloqueiam as contas. E parte do barulho pode também ver com isso também. Questões também de branqueamento de capital. Tem que ser monitorados. Então são essas, mas são questões mais pontuais. Mas restrições generalizadas do uso do cartão no exterior não existem. O que temos, que é em linha também com a prática internacional, é limitações em levantamentos de numerário no exterior. Os nossos bancos praticam. Você tem um cartão de débito, não sei, parece que são $100 o equivalente, um pouco menos disso. Mas isso não é incomum. Em todos os sistemas bancários, mesmo dentro do país, há uma restrição de quanto é que você pode levantar em numerário. E boa parte disso tem a ver com questões de prevenção e de combate ao branqueamento de capital, de financiamento do terrorismo e outras que está previsto na lei. Então, essas restrições, sim, são ali e são firmes e são impostas por cada banco, valores diferentes de cada banco, não são uniformes, mas estão lá. Essas sim. Mas é levantamento de numerário, no entendimento que você no exterior pode fazer pagamentos com o seu cartão. Não precisa de ir no exterior levantar valores avultados em numerário para fazer. Tá? É isso que eu iria dizer sobre esse assunto. Então, mas isso, o que é mais? Endividamento, como disse o diretor Pinho aqui, é um assunto que é melhor encaminhar dessa coisa. A dívida não é do banco, é do Tesouro, é do Estado. Eles estão em melhores condições de poder abordar essa questão. É lá onde deve se levantar. Claramente, é uma pergunta legítima. O que é que se passou? Eu disse que sim, temos liquidez suficiente em meticais em dólar. Disse repetidamente. E de repente, anda. Como sempre disse, nós avaliamos a situação de liquidez diariamente. Se digo uma coisa hoje, se a situação de liquidez muda na próxima semana, eu não vou ficar parado, nós como colegas, dizer que, não, porque dissemos que é abundante, agora é nova a situação, o mundo muda toda hora. Não vamos não ajustar os instrumentos, não tem sentido isso. E há um fenômeno importante que é preciso saber. O primeiro trimestre do ano, ele tem uma sazonalidade, por causa de férias. A atividade produtiva, incluindo as exportações, em geral é mais baixa que nos outros trimestres. Então, a disponibilidade de divisas também é menor nisso, porque a própria máquina produtiva é menor comparada a todos os tempos. Então, tem um elemento de sazonalidade envolvida. Mas é parte dessa avaliação contínua. Nós continuamos a avaliar. No momento em que eu fiz essa formação, continuava válido. Reavaliamos, a um certo momento dizemos que as coisas estão a mudar, não vamos dizer que não, continua a disponibilidade. Essa reavaliação mostra que há necessidade de uma intervenção, de flexibilizar mais o fundo cambiário. E assim fizemos. Não foi por reserva obrigatória, mas achamos que podíamos aumentar o nível de conversões e ajudou isso. O nível de conversões já aumentou substancialmente, acalmou o mercado,
tanto em meticais que a questão muitas vezes não é só de dólares, é também de meticais. E tomem em conta, muitos, repito, muitos que falam de escassez de divisa, eles têm problemas de meticais. Não se esqueçam disso. Se escondem o problema de meticais atrás de divisa. Isso. Nós chegamos a essa, avaliamos muito disso. Não digo todo, mas quando falam de escassez de divisas, quando começa a verificar, tem dívidas com o banco que não paga, não tem meticais na sua conta suficiente para poder ter as divisas. Não é pouca coisa, em parte ligada às problemas. Não quer dizer que, mas há muito disso, não é pouca coisa, nos vários setores da economia. Então é isso. E depois também há um outro fenômeno que verificamos, que é bom mencionar. Nesse processo de reavaliação das necessidades de divisa, descobrimos um fenômeno que eu gosto de chamar o que se viu acompanhando essa situação pós-eleitoral é que houve uma necessidade de dolarizar ativos de uma forma X. Naquele momento da crise, então as pessoas não estavam necessariamente, não é que procuravam necessariamente divisas para importação. As importações algumas vezes eram usadas como motivo, mas o que estava acontecendo ou porque não tinham confiança no que estavam acontecendo, preocupados de prestar, começaram a dolarizar os ativos financeiros e não financeiros. Vendendo os não financeiros, gerando meticagem, procurando dólar. E isso se nota pelo comportamento do mercado financeiro. Essa pressão. Esse mercado que reflete, mas é aquele mercado que reflete essas transações fora da banca começou a caminhar numa direção. Vocês já perceberam disso? Mas eu posso ir ao mercado, vou lá para a rua, encontro. E nota-se isso por quê? Isso tem muito a ver esse mercado. Parte de questões também, evasão fiscal ligada, mas não é só isso. Mas esse processo foi muito forte no início, refletindo também essa parte, o resultado das ansiedades, das preocupações com a tensão pós-eleitoral ou a tensão que estava acontecendo. E eu estou seguro, vou pegar os dólares, talvez não posso mais confiar na minha moeda, prefiro sentar-me nos moedas. Houve esse processo. E não tinha nada a ver com importações. Mas os que faziam isso não te diziam isso. Não é pouca coisa. Não encontro dinheiro para importações. Depois, quando começa a verificar atrás, não há nada de importação. São outras coisas. Serviços inventados, pagamento de serviços no exterior que não tem nada a ver com pagamento. É dolarização de dívidas e alguns com o objetivo de retirar capital fora do país, fora dos esquemas normais. Então, é esse tipo de acompanhamento. Então, tomamos essas medidas de normalização para ajudar um pouco a acalmar o que estava acontecendo. E foi isso que... Perdoe-me por ser leigo na matéria, queria aproveitar a ocasião para entender, em termos de divisa, como é que estamos no que diz respeito às divisas provenientes das empresas ou dos megaprojetos, especialmente da hidroelétrica de Cauara-Bassa. Muito obrigado. Podemos tomar mais uma pergunta, havendo? À vontade, sinta-se à Não. vontade. Sr. Coordenador, mesmo aproveitando a última explanação sobre a questão das divisas, diz que houve suspeita que tenha havido uma tentativa portanto, de se tirar os dólares a quando mesmo da tensão política no país. Gostaria de perceber se de fato houve mesmo indícios fortes e quais foram as medidas concretas, se é possível também percebermos como é que detectou-se, em que momento detectou-se essa tentativa mesmo. Tá bem. Penso que não há mais. Excelência, por favor. Sabe, eu vou começar pela segunda, depois volto aí. Não é incomum isto. Quando há uma situação de crise, sabes? Vamos falar abertamente. É um problema também de confiança. Quando ela abala a confiança, vocês viram as viagens no exterior naquele período. Viram muita gente saiu do país. Uns perderam confiança no país. Uns queriam vender tudo o que tinham e sair. Tudo aquele momento. Será que o nosso país tem futuro ou não? Então, essa pressão não surpreende, não entende. Isso aconteceu. Mas ninguém disse que estava a fazer isso. E não iam dizer.
Porque não havia mecanismos legais para fazer isso. E se você vai sair mesmo legalmente, há muita coisa que tem que fazer para fechar as suas contas aqui antes de sair. Pagar imposto, pagar muita coisa. Processo complicado, lento, verificar. Se esses ativos são seus mesmos, se pagou imposto, tudo isso. Então, se você consegue camuflar como importações, que é uma relação aqui, consegue. E alguns conseguiram, outros não. Então, essa pressão houve, sim, foi muito forte. É preciso dizer isso. Foi muito forte. E a banca exerceu um papel. O bom, quando dissemos, os bancos conhecem os seus clientes. Conhecem-os muito bem. De repente, você tem clientes que nem importadores são. Aparecem a querer tirar de serviços que não são. Ele bloqueia, ele impede, ou ele começa a demorar a disponibilidade disso. Porque é uma operação de não é normal isto aqui. Este cliente não tem este perfil. O que é que se passa? Eu não estou a dizer que tudo, mas isso houve. Então, ele a ver, porque isto vem do fundo cambial, não vem do fundo de reserva. O banco também diz, o que é isto aqui? Não é, não tem nada a ver. Então, os bancos fizeram esse processo. Então, as lamentações quanto a banco também tem a ver com isso. Então, se houve, sim. Era isso que eu queria dizer. É o que chamamos de dolarização. Eu conto aqui aos meus colegas na brincadeira, e que é verdade. Os que sabem, eu fui representante do Fundo Monetário Moçambique no Brasil, num momento muito complicado da crise. Crise aguda, severa. Então, estava a conversar com um dos meus colegas nas negociações. Então, como é que é? E havia a discussão de que, olha, a moeda pode desvalorizar em qualquer momento. Pode haver uma desvalorização do real na época. Então, não vou mencionar o mesmo. Como é que é? Diz, Argério, não se preocupe. Eu já dolarizei tudo, incluindo as minhas vacas. Então, não estou preocupado. Entenderem isso? O que quer dizer, essa pressão de blindar-se pela dolarização de ativos financeiros e não financeiros é parte de não se preocupar. De eu, se estou dolarizado, estou bem. O que se lixa o resto? Está a ver? Essa é a questão que está a acontecer. Mas esse processo de dolarização não é assim tão simples. Então, encontra subterfúgios, importação para quê? Não consigo importar. Inventa-se empresas lá fora, pagamentos de serviços e o dinheiro vai saindo. É esse o fenômeno que estamos a passar. Mas está bem. Divisas, megaprojeto, HCB. Eu não posso falar da HCB. Essa pergunta é melhor perguntar à própria HCB. Ela vai dar a melhor resposta. Não compete a mim responder, que acompanhamos, mas não seria. A gente não fala de instituições individuais, não é obrigação do regulador. E nem somos permitidos pela lei de falar. Está bem? Banco de Moçambique, por um Mitigal estável e um sistema financeiro sólido e inclusivo.